mais um TV Cresce AL, espaço de notícias do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Em mais um investimento em capacitação dos profissionais da corretagem imobiliária, o Cresce promoveu a palestra Loteamentos da Incorporação à Comercialização, ministrado pelo especialista e corretor de imóveis André Freire, na edição do evento Qualificação dos Corretores de Imóveis. Confiram. Investir em imóveis sempre foi uma das formas mais seguras de construir patrimônio. No mercado imobiliário, os loteamentos se destacam como uma excelente oportunidade de investimento e os corretores de imóveis precisam dominar bem o assunto. Neste sentido, o Cresce Alagoas fez um investimento na capacitação dos profissionais da corretagem imobiliária, promovendo a palestra Loteamentos da Incorporação à Comercialização, ministrada pelo empresário, corretor de imóveis e especialista no assunto, André Freire, no evento Qualificação dos Corretores. O presidente do Cresce, Sérgio Cabral, fez a abertura do encontro, destacando a necessidade dos corretores entenderem as estratégias para incorporar, negociar e vender loteamentos. Empreendimentos líderes em número de projetos no mercado imobiliário. André Freire mostrou detalhes do longo caminho da incorporação à comercialização. Ele falou sobre o desmembramento de terrenos e as vantagens de investir nesses tipos de imóveis. Além disso, apontou que uma das maiores dúvidas de quem quer investir em terreno é compreender o que é um loteamento e qual a diferença entre loteamento e condomínio. Gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem não fez, faça. HP 12C, documentação imobiliária, fotografia imobiliária, perito judicial. Tem gente ganhando dinheiro com perícia judicial, hein? Prevenção à lavagem do dinheiro, lucro imobiliário, ingerência estatística para avaliação imobiliária, locação e administração de imóveis, sistema registral notorial, noções básicas de negociação e gestão de tempo. Ou seja, só não faz dinheiro com a corretagem quem não quiser, né? Porque aqui, quem se especializar, os cursos são gratuitos, estão abertas as inscrições até o dia 14. Quinta-feira que vem, os senhores terão aqui a EM com um novo lançamento da EM, do Vivence, na Abdon Rochelas, ok? Hoje nós vamos ter uma palestra com o meu amigo André Freire. Isso aqui é contemporâneo do Monte. Foi gerente lá do Monte, se destacou, ficou rico, abriu a Êxito Imobiliária, não é? E hoje está no mercado, né, André? E a gente estava conversando ali, eu queria até que você contasse aquela historinha que você contou ali dentro, entendeu? Sobre as UPF, sobre as UP6. Quem tem conhecimento tem tudo. Você vê o que muda de venda. A gente estava conversando ali, que o André tinha um lançamento da Santa Bárbara e o porquê que ele estava vendendo tanto. Né? E todos os corretores tiveram a mesma palestra, não foi? Mas ele captou a palestra, conseguiu fazer o diferencial e toda a vida que ele estava no plantão lá, ele emplacava 2, 3 imóveis. Simples conhecimento, mudança de paradigma, não é? Então o André é um cara que entende muito, foi gerente lá com a gente lá na do Monte, e disso se destacou, abriu a Êxito, depois foi sócio da Lara, hoje é sócio da Lara, a Lara já fez, o Depita, rapaz, que indumentária da porra. Você é um grande mestre. É o Dinho, que é contemporâneo nosso, que aqui foi tudo da do Monte. É o Dinho, eu, André. Você vê pela cor do cabelo. Helder Pita, você assistiu o podcast de Márcio? Assistiu lá, né? Chico do Leite, que ele chamou. Então, gente, eu queria puxar um pouco da apresentação do André, exatamente por isso. O André é profundo conhecedor, e para vocês que conhecem, que querem vender terreno, saber como ofertar, né? E fazer a venda, você consegue, se você captar o que o André passar aqui e colocar em prática, você que tenta trabalhar com áreas, com loteamento, com tudo, com certeza. E conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder. Mesmo que, bicho, mas não é da minha área, mas é bom você conhecer. Porque pode aparecer um terreno em oferta e você pegar uma pessoa capacitada para ter condições de ofertar esse imóvel para um incorporador ou para um investidor. Então, a forma vocês vão aprender hoje com o André Freire, né? Nosso parceiro lá da do Monte. Andrezinho, bom recebê-lo aqui, velho. Você sabe a felicidade que eu tenho de ter um parceiro como você, né? E ter a felicidade de aqui a casa quase que cheia e ver alguns corretores me prestigiar
a galera dinossauro, né? Como está lá meu amigadinho que acabou de chegar, que nós, no mercado imobiliário, eu com 40, André tem uns 42, 43, né? Por aí, né? 40 de mercado imobiliário, somos considerados dinossauros, né? E todo mundo, é o que eu digo sempre aqui, ninguém nasce grande, né? Só filhote de baleia e de elefante. E mesmo assim, é pequeno para o tamanho dele, né? Então ninguém nasce grande. Nós todos aqui penamos como começamos nessa profissão, mas conseguimos vencer. Por quê? Capacidade, capacitação, entendeu? E isso é que eleva o ser humano dentro de uma profissão, se capacitar. Andrezinho, o microfone é teu, meu irmão, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos colegas que me prestigiaram. Eu não sou profissional de palestras e vou tentar colocar algumas coisas que eu aprendi ao longo nessa área, que eu acho uma área muito promissora e é uma área que às vezes o corretor deixa um pouco de lado, porque eu acho que ele acha difícil atuar. E na verdade não é. É uma área que dá um resultado muito bom em todos os aspectos, desde do dono do terreno para o construtor e para o adquirente. Poucos produtos trazem o benefício que o loteamento ou o lote em toda essa cadeia que eu falei. Então, o que o Sérgio estava se referindo, uma história que eu estava contando, que para fazer a história da do Monte dá para o cara fazer uns 10 livros. E uma história interessante, eu acho que vale a pena eu repetir, porque a gente estava conversando sobre isso, é que existia um curso de financiamento para você aprender a calcular a tabela de preço. Era complexo, mas a gente assistia e o que importava é a gente ter uma noção daquilo ali, não calcular especificamente. Pois bem, então tinha um empreendimento que toda vez que eu tirava plantão eu vendia. E os corretores ficavam assim invocados. Pô, não é possível, só quem vende é tu. Eu nem me toquei, porque eu mexia no plano. Naquela época a gente tinha uma referência chamada UPC. Então, quem fez a tabela de preços colocou lá um financiamento de 1.700 UPCs. UPCs não, UPFs, desculpe. Então, eu percebi que se eu tirasse 100 UPFs do valor do financiamento e jogasse na poupança, o financiamento saía de 16 anos para 25. Então, isso tanto caía o valor da prestação, que era importante para o adquirente, como a renda. Entende? Então, com esse artifício, que era muito simples, tinha dia que eu tirava plantão e vendia 2 apartamentos. Quando eu chegava lá, a Delmo, que vocês conhecem, eu sempre ficava observando, né? Quando eu chegava lá, eu disse, rapaz, não é possível, você vendeu hoje. Ele vendia, Delmo. Isso não é possível. Márcio, aí chamou o Márcio, né? Esse cara aqui toda vez vende, ninguém vende. Aí, mas me diga o que é. Então eu expliquei a ele que era um artifício que eu fazia, eu modificava a tabela. Então isso é um detalhe na nossa vida de corretor. A gente tem que aprender a usar esses artifícios em tudo que a gente faz, em prédio, enfim, e ter também uma cartela. Muito corretor ele quer fazer clínica geral, trabalhar de A a Z. É importante ele focar em alguns produtos que ele considera melhor, né? E como é que ele vai saber que é melhor? Ele vai ter que estudar, ele vai ter que se preparar. O que eu digo é o seguinte: quanto mais você se preparar, mais fácil vai ser os seus negócios. Entendeu? Então, esse exemplo pequeno que eu dei, ele era extensivo a muitas outras atitudes que a gente tomava. E aí, quando chegava no final do trimestre, o cara, rapaz, como é que esse cara tira em primeiro lugar? Tu fizesse o quê? Eu digo, nada. Só fiz atender meus clientes e vender. Então, eu sou um entusiasta como corretor. Onde eu chego, cara, você é o quê? Empresário? Eu digo, não, sou corretor de imóveis. Faço negócios e, na verdade, o meu negócio mesmo é incorporação, que eu também queria deixar isso claro para vocês. As pessoas pensam que incorporação é aquele ato de você arranjar um terreno, levar para a construtora e fazer o que a gente chama
comumente incorporação. Não, incorporador é um indivíduo que ele cria produto, ou ele tem alguém que cria para ele contrata uma construtora, faz o produto e vende. Ele é um gestor de um negócio. É importante vocês entenderem isso, que vocês poderão ser isso no futuro. Quando você aprende a sua profissão e evolui, você facilmente vai ser. E muita gente diz, rapaz, mas eu não tenho dinheiro. Não importa, não é o dinheiro que vai fazer você um cara de sucesso, é o seu conhecimento. Você, sem dinheiro e com conhecimento, você faz. E com dinheiro e sem conhecer, você não faz, perde o seu dinheiro. Então, muitos construtores do passado, eles não respeitavam o corretor e se davam mal, sinceramente. Bom, mas vamos deixa eu tentar iniciar aqui. Eu vou falando, se vocês quiserem interromper, perguntar alguma coisa que vocês acham interessante. Vamos lá. Uma das coisas que acontece muito é o corretor que chega e vem oferecer uma área. Como eu já fiz alguns empreendimentos, alguns eu fiz para mim, alguns eu fiz e passei para o dono lá fazer. Então, é importante, o camarada chega, olha, André, estou com um terreno excepcional ali, assim, assado, e tem tanto por tanto. Eu digo, olha, para começar, existe em Maceió um zoneamento urbano. Maceió, vamos dizer assim, é distribuída em pequenas zonas, né? E cada zona dessa tem um nome e uma finalidade. Então, por exemplo, se você quer fazer um lote popular, você vai fazer na serraria. Se você for fazer um lote na região norte, eu estou falando de forma rápida, mas qualquer coisa vocês botem. Você tem um zoneamento chamado ZIT, que é Zona de Interesse Turístico. Então, inviabilizou. O menor lote lá tem que ser 1.500 metros quadrados. Então, por isso que vocês não veem lotes sendo feitos, vamos dizer assim, da área da Jacarecica até o limite de Maceió. Os que existem já são em Paripueira. Então, passou para Paripueira e o cara faz lote do jeito que quiser. Inclusive, eu estou começando um novo empreendimento lá, com lotes a partir de 300 metros quadrados. Então, é importante o corretor ter parcerias. É muito importante. Por exemplo, ele tem uma parceria com o arquiteto, porque isso facilita muito o desempenho dele, se ele quer. Não. Viu? Então, quando você tem uma área, eu vou ser breve nessa parte, depois a gente entra na outra. Você deve ter um corretor, um arquiteto, porque é muito complexo para você chegar e a prefeitura e entender o que aquele terreno funciona. Dá para fazer lote popular, dá para fazer lote grande, dá para fazer condomínio, dá para fazer loteamento aberto, que é outra questão importante. Isso. Olha, e eu queria dizer também a vocês que às vezes o corretor ele é tímido. Eu vou nada lá no Mariano Teixeira, vou falar com o Zé da Silva ali, que se formou o ano passado. Não faça isso. Primeiro, o Mariano vai lhe receber muito bem. E segundo, é totalmente diferente o projeto, feito por um arquiteto experiente e que tem uma especialização nisso. Bom, dentro dessa sequência aí, uma coisa importante é o relevo. Nem todo terreno pode ser loteado. Então, uma das coisas que você precisa ter para que um arquiteto faça uma análise da área possível de ser loteada é uma planta que mostre o relevo, uma topografia, de preferência georreferenciada. Para quem não sabe, isso é um cadastro que existe, que você determina o local exatamente da propriedade. Então, quando você faz
uma topografia, ela é georreferenciada, que você pode ir no Google e localizar ali aquele lugar e ver e mexer, enfim. Né? Então, vamos mais. Viu? Então, através disso, através de você fazer isso, é que você vai saber qual é a área útil daquele terreno. Para vocês terem ideia, o cara me ofereceu um terreno aqui na Garça Torta. Esse terreno tinha, se eu não me engano, 80 metros de frente por 3 quilômetros. E não dava nada. Porque, ó, o relevo. Se um terreno tiver uma inclinação maior de que 30%, ele não pode ser loteado. Ele passa a ser área de preservação. Então, às vezes o cara tem um terreno enorme, que eu já vi terreno de 80 hectares, que teve gente que comprou e o corretor não fez por mal, mas vendeu, e o camarada pensou que ia fazer. Ali atrás do Atlantis. Eu fiz o Atlantis. Tem uma área atrás do Atlantis que foi vendida com 80 hectares para uma construtora de Sergipe, bem conhecida. E depois, quando o cara foi no arquiteto, que essa parte aqui não dá nada. Ou seja, não é que não dá nada, é que dá de uma forma tão ruim que é melhor não fazer. Você vai ter que fazer muitas vias, né? Uma via, para vocês terem ideia, um terreno comprido assim, quando cada vez que você aumenta, por exemplo, até 100 metros, ela pode ter 12 metros. Mas ela tem 200, ela já vai para 14. Ela tem 300, ela já vai para 18. Então, essas coisas longas, esses terrenos longos, sofrem muita perda e inviabiliza. Porque se você fizer uma estrada dessa dentro, gasta mais dinheiro do que para fazer o loteamento todinho. Vamos andando aqui. Bom, o que é importante de tudo isso que a gente está falando é o quantitativo de lotes, né? Você, se tiver um quantitativo pequeno, você vai ter um problema, porque você vai ter um condomínio caro. Eu posso dar um exemplo a vocês. Vocês devem conhecer um loteamento até interessante. É aquele Fênix, né? O nome é Fênix ali. Horizonte Fênix. Veja, esse condomínio, esse loteamento, eu visitei ele há uns 15 anos atrás. O dono me chamou e me pediu uma opinião sobre ele. O que é que ele fez? Ele loteou. Quando você loteia, ele abriu vias, tudo conforme a lei. Aquele terreno não é mais dele. As vias são públicas. Ele não pode nem botar uma portaria. É um loteamento. Mas dá um jeitinho e bota. Pois bem, quando eu cheguei lá, digo, você tem muito pouco lote. Quando você montar um condomínio aqui, vai ficar caríssimo. E não tem nenhum benefício. Você não tem uma praça boa, você não tem um campo de futebol, uma quadra de tênis, você não tem nenhum benefício e vai ter solução aqui é fazer prédio. Ele disse, de jeito nenhum, tá doido. E já tinha uma casa muito boa, acho que deve ter umas 2 ou 3. Pois bem, hoje ele está fazendo prédio 15 anos depois, né, com o Nilo. O Nilo anuncia. Estou dizendo, são casos. Eu gosto de contar casos, porque eu acho que você compreende melhor. Então, veja, eu não quero colocar defeito, mas eu vou dizer a vocês, o projeto que está sendo feito lá, eu discordo, eu acho que está errado. São apartamentos de 211 metros quadrados. E esses apartamentos, eles vão competir diretamente com o apartamento à beira-mar. Não é? Então, veja, um exemplozinho, veja, eu sou muito antigo nesse ramo. Vocês sabem o que é a Mar de Gusmão, né? Então, na Mar de Gusmão tem um edifício antigo, que eu não sei nem o tempo que ele foi feito, chamado Biarritz. E lá na beira-mar tinha outro prédio que eu também, no momento, não lembro o nome, sendo feito. E, na época, na Dumont, quem fazia esses diagnósticos era eu. O cara me chamou lá. Disse, rapaz, por que eu não estou conseguindo vender o meu apartamento aqui no edifício Biarritz? Eu vi a tabela, então eu expliquei. Ele disse, rapaz, o seu problema é que você está vendendo pelo mesmo preço de metro quadrado da beira-mar.
E sim, e daí? Lá agrega muito mais valor. Agora o seu custo é igual. Então ele estava fazendo o mesmo prédio no lugar errado. Ele estava fazendo um prédio que deveria ter feito na beira-mar, na Margem do Mundo. E qual era a solução? A solução é essa: é você fazer um apartamento pequeno que você consegue com outro público vender. E vende até mais caro. Então, repito, eu não estou criticando, eu só estou explicando para vocês entenderem. Se o Nilo fizesse um apartamento de até 160 metros quadrados, com 3 suítes, e até 4 que cabe, ele ia ter um sucesso muito grande. Mas ele vai brigar, ele pode até vender, mas ele vai suar. Porque lá a beira-mar está competindo com ele. Eu mesmo fiz uma incorporação, vizinho àquele condomínio da Record, com a própria Record, que tem apartamentos de 300 metros da beira-mar e 200 e algum pouquinho no segundo bloco, né, que também tem vista. Mas deixa eu voltar para aqui, né? Eu acho que esses assuntos assim vão chegando. Bom, a outra coisa que é muito, essa eu acho que é a coisa mais importante, é sobre loteamento. Antigamente você só tinha loteamentos ou condomínios, que se caracterizava por um loteamento fechado, mas que tinha que ter casas, tinha que ter edificações. Por isso a gente fez o Atlantis e a gente fez umas casinhas. Em cada lote tinha que fazer uma para atender a legislação, né? Laguna também. Pois bem, hoje existe já a figura jurídica do loteamento fechado, que seria o que a gente chama comumente de condomínio. Então, e aí? Muita gente chega lá no Atlantis, sempre usando exemplo, eu sou obrigado, né, para vocês ficarem entendendo. Chega lá no Atlantis e me pergunta por que um lote aqui é mais caro do que um lote, por exemplo, no Ocean View. Meu amigo, porque aqui é um condomínio fechado e lá é um loteamento. Sim, mas não é igual, não? Não tem portaria? Tem. A prefeitura permite que você use. Mas a diferença vai agora. No condomínio fechado ou no loteamento fechado, todas as áreas são privadas, são privativas dos condôminos. Ou seja, a rua, a praça, tudo que tiver da portaria para dentro é privado, não é público. E no loteamento é o contrário. Da portaria para dentro, se tiver a portaria, tudo que está ali dentro é público. Então, para vocês terem ideia, tem praça, é pública. Tem área para equipamentos urbanos, já está dizendo, é público. Que áreas são essas? São as áreas que a prefeitura exige que você deixe para no futuro ela botar uma delegacia, um posto de saúde ou uma escola. Já está dizendo, equipamentos urbanos. Público. O público tem que ter acesso. Então a rua, pois não. Sim. Sim. Vamos lá. Vou explicar sobre isso. Veja só. Quando você faz o condomínio fechado, logo você não faz as doações que você teria que fazer. Por exemplo, num loteamento, vamos falar a palavra loteamento, 30% ou mais é doado de área útil à prefeitura. Imagine, se você tiver, para ficar fácil de entender, se você tiver 100 lotes dentro de um loteamento, 30 pertence à prefeitura. Os outros 70 que são seus. Esses 30, você não vai fazer lotes, vai ter áreas lá para ser utilizadas. Então, quando você faz um condomínio fechado, você doa essas áreas fora. Você compra uma área equivalente à que você doaria dentro e doa do lado de fora. E aí a prefeitura não lhe tributa porque cobra sobre o lote. Mas tem que doar fora. Entendeu bem aí? Pois não.
Olha, veja só, é possível fazer no próprio condomínio. Você vai deixar uma área separada no próprio condomínio. Mas veja, como você desenvolveu todo um trabalho de infraestrutura ali, é mais conveniente para você comprar uma área fora e doar, porque você vai tomar o proveito. Imagina o seguinte, quando eu fiz lá o Atlantis, um lote atrás, que não era um local simples, era 2.000, 3.000. Quando o Atlantis ficou pronto, passou a ser 25, 20, 18, porque o benefício da urbanização é muito grande. Então, se você doar no seu próprio terreno, não é bom para você. A prefeitura aceita, ela é obrigada a aceitar. Mas é mais fácil você, por exemplo, isso. Olha, eu estou fazendo um empreendimento em Paripueira. Então já destinei uma área vizinha, mas já com o pensamento e depois tocar. Porque se eu for fazer tudo de uma vez, me dá muito trabalho. Mas eu já tenho áreas para chegar para a prefeitura e áreas de interesse da prefeitura. Você tem que ter essa ideia, né? E dizer, olha, você tem essa área aqui, agora eu posso lhe dar essa. E aí fazer aqui o que eu quero fazer. Ficou entendido, né? Isso aí? Não. É isso. Sim. Sim. Exato. Entenda que a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade a partir da sua área privada, da portaria, né? Então ela não vai corrigir asfalto, ela não vai cortar mato, fazer nada. Tudo é por conta do proprietário. E a propósito, tem um detalhe que eu acho que vale a pena a gente citar aí. Instalação de rede elétrica. Muita gente chega lá no Atlântico e pergunta, rapaz, um loteamento desse, um condomínio desse, por que você não embutiu? Por que você não fez a rede subterrânea? E tem dois motivos muito fortes. Um é que a rede embutida, a Eletrobras, ou o agente da Eletrobras, não a recebe. Ela fica sendo sua. Ou seja, toda vez que der um problema, você que vai ter que resolver. Né? E a Eletrobras só chega na porta. Chegou na porta do condomínio, está energizado, tá aí dentro está faltando, é problema de vocês. Então, isso, e é caro. É o dobro ou mais do preço de uma rede normal. Então, a gente faz a rede aérea para isso, para você. Eu estou chamando a atenção desse assunto, porque muita gente chega, até arquitetos. Mas, rapaz, você fez isso. Rapaz, se eu não fizer, fica um ônus enorme para o condomínio. Vai ter que ter uma brigada de energia, porque quando quebra, tchau, velho. Você não vai ter chama um eletricista ali, não. Você vai ter que ter uma estrutura para isso. Pois não. Olha, veja só, hoje em dia existe uma tendência a se fechar até ruas. Né? Tem ruas fechadas por aí com portaria. Se você for Muri Lopes, por exemplo. Então, a prefeitura, ela deixa você fechar. Você solicita e eles autorizam. Certo? Mas ali como foi mesmo para eu chegar melhor na... Sim, esse acesso controlado, ele é proibido se não for um condomínio. Você, qualquer cidadão, pode chegar em qualquer loteamento desse e entrar. Claro que chega lá, o porteiro cria dificuldades, mas a lei permite. Inclusive, tem condomínios desses fechados, que não são condomínios, né? Porque em Maceió só tem 2 condomínios. Pode ter outro em curso, mas feito, só tem o Morada da Garça e o Atlantis. Os demais são loteamentos. Aí, o Laguna já é outro município, está fora de Maceió. O Laguna, certo? Então, que eu tenho conhecimento, só tem 2. E por exemplo, o Ocean View, né? Aldebaran. Mas vamos pegar o mais novo, o Green Park,
que tem uma portaria, inclusive, muito bonita. Ali já está acontecendo um problema sério, que é os vizinhos querem abrir, urbanizar suas terras e se integrar ao loteamento, que é por isso que existe o loteamento. O loteamento, para vocês terem ideia, você não pode pegar uma via interna ali e chegar, fazer fazer um lote que evite que ela chegue no limite. Ela tem que ir até o limite do terreno, porque se supõe que vai ter continuidade. Então, oi. Isso. Isso. Ué. Isso. Mas tem coisa mais, por exemplo, mas não tem aquele outro rapaz que é, né, famoso, onde tem o hiper do Farol, Jardim do Horto. Olha, o Jardim do Horto é um loteamento, mas botaram portaria. E a prefeitura deixou. E depois começaram a surgir problemas. O próprio pessoal do Jardim do Horto, a família que fez, eles ficaram com glebas de terra lá dentro. Eles fizeram lotes, mas para si. Eu quero um de 100 por 100, fez a gleba. Pois bem, quando chegou agora, eles resolveram não mais tê-las e desmembrarem em lotes. E os condôminos não queriam deixar. E eles fizeram e ganharam na justiça e fizeram. Outro loteamento que passou por uma situação dessa, vocês conhecem o loteamento São Domingos? Que sabe qual é? Como é o nome daquele? Pronto, a casa do PC, uma construtora incorporou. E os moradores lá disseram, não pode fazer prédio aqui, não. O cara pode. E o cara foi e ganhou na justiça. Eu nem sei se ele fez, mas ele ganhou para fazer. Vai fazer? Sim. Porque isso, veja só, o pessoal recorre a um recurso chamado associação de condôminos, etc. Mas isso é discutível. Mas às vezes também a justiça dá direito, obriga o cara a pagar. Agora, o pior aí é o seguinte. Vocês não veem, às vezes, o cara denunciando, porque o meu loteamento não tem asfalto e consta lá como asfaltado. Vocês já viram isso, não já? Porque, por exemplo, a do Monte fez Aldebaran, Acauã, Antares, quase aquela região toda ali foi a do Monte que fez os loteamentos, né? E quando você fazia o loteamento, para garantir a urbanização, você calcionava lotes para a prefeitura. E você não tinha saída, tinha que calcionar mesmo, ficava lá registrado em cartório de registro. O que ocorre é o seguinte, que depois ele não sabia como esses lotes, vamos dizer assim, sumiam e o asfalto não era feito. Então, mas o construtor ali não é o culpado, ele deu a garantia. Só que não foi usada para tal, né? Mas deixa eu ver aqui se segue mais. Para a gente entrar numa outra fase aqui. Bom, a gente já falou, já chegamos no condomínio fechado, ou no loteamento. Hoje a lei chama-se loteamento fechado. Então, eu acho que a gente devia avançar um pouco mais, porque a finalidade da nossa conversa aqui é trazer para o corretor conhecimento para ele ganhar dinheiro, para ele vender. Com certeza. Entendeu? Então vamos andar aqui mais um pouquinho. Então vamos lá. Quando você vai, o corretor, ele pois não. Perfeito. Naquela região vocês querem situação turística, interesse turístico. Mas aonde é que você está?
Sim. Certo. Certo. Sim. Com certeza. E você bota o preço aumenta. Veja só, existe esse artifício que você está falando. Inclusive, eu até quase utilizei ele agora. Atrás do Atlantis, eu não sei se é visto que já tem uma via asfaltada que vai, vamos dizer, levar para essa futura duplicação. Vocês não viram ainda não. Entrando ali na frente do condomínio da Record, Morada da Garça, você indo por ali, já tem asfalto ali. Já está asfaltado um trecho. Isso, né? Pronto, é o acesso para o lixão. Então, veja, essa via cortou um terreno que o cara tinha lá em 2. E lá o terreno deveria, a norma lá é terreno no mínimo de 20 metros de frente. Certo? 20 por 30 ou 20 por 40. Pois bem, eu levei Mariano Teixeira lá para a gente fazer uma análise do projeto. Deu até uma quantidade razoável, deu 150 lotes. Mas nesse regime aí de condomínio. Porque quando você pega essa área e faz o condomínio, você muda isso. Você vai ter a mesma área loteada, mas com lotes menores. Entende? Você não mudou a quantidade de área de vendas, vamos chamar assim. Mas como é um condomínio, você diminui, mexe. Isso. Então, por isso que eu digo, procura um arquiteto que entenda. Olha, uma situação como essa. O camarada fez um projeto lá em Paripueira e botou 70 lotes numa área. O arquiteto cobrou 160 mil na ocasião. Aí esse cara me procurou. Disse, rapaz, tu entende, me ajuda aqui. Eu digo, rapaz, me dê a planta, etc. Quando eu cheguei no Mariano, digo, Mariano, isso aqui é de um amigo meu, dá uma olhada aqui. Vê aqui o projeto que o cara fez. Disse, rapaz, não quero nem ver o projeto que o cara fez. Eu quero só a planta do terreno. Pegou a planta, fez 100 lotes. De 70 ele fez 100. E tirou uma rua de dentro. Então, para você ver o que é uma pessoa que entende do assunto. Né? Fora esse artifício que você falou aí, que é um artifício mesmo. Você pega uma área que ia ser loteamento e faz um condomínio. E aí muda. Sim. Não, hoje não precisa mais daquela casinha. Não, antigamente era. Hoje você pode fazer o lote limpo. E veja, o que o Thales está chamando a atenção é que esse nome lote se dá ao lote de loteamento. O lote de condomínio não se chama lote, chama-se fração ideal. É como se fosse um prédio. Porque você tem o seu terreno, mas você tem fração de tudo. Da rua, da praça, da porta, tudo. Por exemplo, no meu lote, lá do Atlantis, a minha fração ideal é mais de 5 mil metros quadrados do meu lote. O cara diz lá, descreve o lote 5 mil, mas eu sei que não é, né? Tem 850 mil. Bom, deixa eu falar uma coisa. Bom, vamos lá agora. Uma coisa muito importante que o corretor, às vezes, ele não se dá conta. O corretor é quem cria o produto. O construtor só constrói. O construtor, ele não tem as informações que nós temos de tudo. Quem está fazendo quarto e sala, quem está fazendo 2 quartos, onde colocar um quarto e sala, onde colocar o 4 quartos, ele não sabe isso. Ele sabe, ele tem experiência, mas é uma coisa muito dinâmica para ele tomar conta. Quem toma conta disso é o corretor. Se ele se especializar, se ele se polir, ele vai ficar com uma ferramenta muito boa, entendeu? Na mão. Ou seja, ele vai, quando ele vê um terreno, ele sabe exatamente o que ele pode botar ali dentro. Aí ele vai naquele arquiteto que é parceiro dele e diz, faz um estudo aqui para mim.
O arquiteto, ele não precisa fazer um projeto não para fazer um estudo. Ele faz cálculos. Ele pega a área e faz cálculos matemáticos. Diz, olha, aqui tem tanto de área, tem tanto de lâmina, tem tanto de... Sai na hora. Aí você, com essas informações, você vai no seu cliente, na construtora que você tem uma relação ou tem um interesse, ou atua naquela área, por exemplo, uma atuação direta, Telesil, ela não vai querer comprar um terreno beira-mar. Ela tem um produto que ela atua. Entendeu? Então você já vai ali e diz, olha, o que eu tenho aqui? A conversa é curta. Ele pode dizer assim, não quero comprar agora, eu não posso. Mas se quiser, acabou ali, já está fechado o negócio, que ele vai ver que aquilo, o arquiteto, ele tem uma noção, sendo bom, de se o produto é rentável. Eles têm coeficientes. Quando ele faz um coeficiente que a área útil é tanto e a área, vamos dizer assim, construída é X, dá pedal aqui. O negócio vai funcionar. Pode levar para o seu cliente. Você não vai chegar lá para o cliente chegar assim, mas rapaz, como é que tu está um terreno desse aqui para mim? Não serve para nada. Não dá o produto que deveria dar. Entende? Então, isso é uma coisa muito importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz até cemitério. Um cliente me deu um terreno em Arapiraca. E porque queria que eu fizesse um conjunto habitacional lá. E aí eu vi que não dava certo. Mas vi que eu fui para um enterro e me lembrei do terreno dele. Aí fiz uma pesquisazinha rápida. Aí voltei para ele. Disse, ele queria 150 mil na época no terreno. Tinha uns 8 hectares, uma coisa assim, era um terreno grande. Quando eu voltei para ele, disse, arranjei um negócio para o teu terreno. Vamos fazer um cemitério. Ele está doido, eu não quero de jeito nenhum. Cemitério? Eu digo, não, rapaz, não se preocupe não. Mas você não quer não, quero não. Pois bem, eu arranjei um comprador que pagava 500 mil no terreno. O cara disse, eu dou 250 em dia. Porque eu levei o projeto. Peguei Mário Aloysio, sabem quem é, não sabe? Peguei Mário Aloysio, fui lá em Arapiraca. Além de ir lá no terreno, tudo fomos da prefeitura. Na época, isso faz tanto tempo, que era Severino Leão, o prefeito. Pronto. Severino Leão nos recebeu muito bem e disse, inclusive, que se a gente precisasse de máquinas, tudo ele emprestava, porque lá estavam enterrando no meio dos caminhos já. Entende? Então, veja, aquilo que eu falei há um pouco tempo atrás, definiu o que? O produto. Pois bem, resumo, ele disse que não queria mais vender. Quando eu disse a ele que tinha uma proposta de 500 mil, ele disse, não, André, eu não vou vender mais não, mas está aqui só a comissão, me pagou. Passou o cheque na hora, me deu. Aí disse, mas eu quero uma coisa de você. Eu queria que você viesse ser sócio. Eu digo, aí você me quebra, eu não posso não, porque o meu negócio é dinâmico. Eu não posso ficar lá tirando plantão no cemitério. Mas ele vendeu, depois de algum tempo, comprou, veja, a especialização. Ele foi para São Paulo, comprou uma franquia de cemitério e vendeu por 1,5 milhão a um italiano, que existe lá. Veja, de 150 mil, para quanto foi, só por causa de um corretor, que teve o bom senso de fazer um trabalho, que é isso que eu queria que vocês entendessem. Essa é a função. O corretor pensa que o trabalho dele é só vender. Não, é criar o produto. É muito importante e dá muito dinheiro. Bom, dentro dos conteúdos, quando muita gente me procura também, vamos fazer um loteamento num lugar ermo, assim, e tudo mais. E às vezes até popular. Veja só, uma das coisas que quando você olhar uma área para fazer um loteamento, você tem que pensar logo numa coisa chamada, além de acesso, segurança. Se você tiver uma área perigosa, que você precisa de ter uma segurança ostensiva, não vai dar para fazer um condomínio popular. A segurança hoje, mesmo para o popular, é a coisa mais importante. A primeira coisa que o cara quer saber é a segurança. Ele não quer saber outra coisa, segurança. Fora a segurança, existe uma preocupação muito grande com o valor do condomínio. E esse valor de condomínio não existe milagre. Você tem que ter número, você tem que ter quantidade de lotes.
Lá vou eu de novo, não é falando mal não, dá exemplo. Morada da Garça. Morada da Garça tem 50 lotes. Até hoje não foi preenchida. Só tem acho que umas 20 a 30 casas. Por causa do valor do condomínio. Que é, eu acho que hoje em torno de R$ 2.500. Você vê, o Atlantis é 1.200. Veja que diferença. Agora, veja os equipamentos que tem num e no outro. Já está? Pronto. Então, veja, são fatores importantes. Na hora que você, como corretor, tentar fazer uma incorporação ou vender uma área, você já tem que ter essas coisas em vista. Pois não? Olha, a lei obriga a pagar integral. Muita gente usa uns artifícios, botar lá no contrato que é 30%. Mas depois a turma entra na justiça, recebe corrigido. Tem que pagar. Inclusive, veja, lá vou eu de novo. Eu fiz uma sugestão. Agamenon, que é nosso colega, era o síndico. Eu digo, Agamenon, sabe qual é a solução do Morada da Garça? Derrubar as casas todinhas e fazer prédio. Mas é a solução. Oi. Sim. Não foi ainda, sabe por quê? Porque é um condomínio. O pessoal não se une para fazer. Porque ali são 4 hectares. Se você fizesse um condomínio, por exemplo, o terreno vizinho era meu e de alguns sócios que eu tenho. E nós incorporamos com a Record. Para vocês terem ideia, a Record vai fazer 2 prédios de 20 andares, com 2 apartamentos por andar. A média é 250 metros. Nós recebemos 16 apartamentos pela área. Você imagine que a outra área, que é mais ou menos do mesmo tamanho, o nosso tinha... aliás, eles têm 3 ou 4 vezes, só que você não pode ocupar tudo. Imagina a incorporação que dá ali. Não é derrubar as casas todinhas, você tem que zonear. Chega numa área, identifica, aqui dá um prédio, tubufo. Agora vamos para o outro ali. Vocês vão ver, vai acontecer. É questão de tempo. Vamos. Olha, um detalhezinho aqui que deve interessar. Veja só, existe uma confusão muito grande de área verde e área de preservação. A área verde é uma área que você pode utilizá-la. Você pode fazer uma praça, uma igreja, o que você quiser para os condôminos ou para o morador do lote. A área de preservação, que é verde, ela você não pode nem tocar. Então muita gente confunde. Quando o corretor, não, aqui tem área para fazer área verde. Não, você tem área para fazer área de preservação. Ou seja, é uma área que eu não posso destiná-la a ser área verde. A prefeitura não aceita, não. Então aquela área, vamos dizer assim, entre aspas, é perdida. Ela só serve para ficar lá, para você contemplar. Mata, o que for. Se tiver um riacho, pelo amor de Deus, se tiver um fluxo de água dentro de uma terra, o recuo mínimo é de 15 metros de cada lado. É um rego, olha, tem um rego aqui que passa água. Vou lotear, pois bem, conte logo aqui, olha, 15 para um lado, o mínimo, e 15 para o outro. Se o curso de água for maior, aí está perdido o terreno. Bom, vamos agora para o que eu acho que é a nova parte, pois não. A mesma coisa. Olha, veja só, eu estou com um problema que eu estou tentando resolver numa situação dessa. Lá onde eu estou loteando tem uma barragem, que é daquele aquele hotel Fazenda. Fiore. Eu estou com uma memória boa, né? Fiore. A Fiore tem um lago.
artificial que eles criaram. Esse lago, quando chega no inverno, ele esborra e corre por dentro do meu terreno. Quando não tem chuva, não tem nada. Mas quando tem, tanto que eu por vontade própria, já criei um vão de 20 metros para que essa água, que ela sai num vão lá de 4. Né? Vou fazer uma área verde e vou destinar ela ali, porque se espalha e alaga o condomínio, se não fizer. No meu caso. Mas lá... Parece. Rapaz, olha, não é só isso, não. Lá tem animais até difíceis de você ver. Tem paca, cutia, raposa. Olha, a maior trabalho, para você ter ideia, para que eu abra a rua, o IMA me deu 33 condicionantes para eu abrir essa rua. Para você ver a complexidade das coisas. Agora, se faz, a gente sabendo, a gente vai... Se não for acabar da primeira pancada, desiste. Pois não. Área verde. Pois não. Deixa eu terminar esse detalhe aqui que a gente vai entrar nisso agora. Veja só, nessa área que nós falamos, existe um regatozinho de 1,80 m. O IMA quer que eu recue 15 metros de cada lado. E eu fui lá provar eles que aquilo não é um curso de água. Que existe esse termo, curso de água. Tem o curso de água perene e temporário. Então, eu estou pleiteando ao IMA, mostrando que lá é apenas a vazão da barragem para poder diminuir para 10. Porque eu tenho que diminuir e deixar mesmo, porque senão quando chegar a época da vazão, a água vai para onde? Mas diminuindo o problema, sabe? Mas vamos lá. Olha, a área verde, viu? A área verde é o seguinte. Quando você vai lotear, o arquiteto, ele pega a sua planta topográfica e ele faz uma mancha. O que é essa mancha? É a área loteável. A área que pode ser construído lotes. Normalmente, a gente não tem uns lugares que a gente chama de grota. Pronto, aquela grota, ela é para baixo, assim, ó. Até 30% de inclinação você pode usar ela. A seguir, não pode. E como é que eu sei o que é 30% de inclinação? Eu tenho aqui a área plana. Essa área, ela vai daquele ponto ali. Eu quero fazer o lote no inclinado mesmo. Mas ela é o seguinte: imagina um lote, para exemplificar, de 10 por 30. Ele pode ter, ele não tem 30, 9 metros de fundura no fundo. Olha, 10 na rua está plano aqui. Mas aqui eu mergulho, certo? Nesse mergulhar do marco de entrada até o fundo do lote, eu poderia ter uma inclinação que aqui eu estou no 0 e lá estou a 9 metros abaixo, que é exatamente os 30% dos 30 metros. A partir daí é área de preservação. Você não pode fazer nada. Então imagine que seu terreno, por exemplo, no Atlântico acontece isso. Você vai até os 30%, mas o terreno segue. Com mata, com o que for, acabou ali, é a área de preservação. Você não pode utilizar para nada. Você não pode nem cortar a vegetação. Diferente da área verde. A área verde é obtida da área útil. Então, da área que você ia criar só lotes, eu ia fazer aqui 200 lotes. Mas eu tenho que deixar 30% de área, né, para urbanizar praça. E são as áreas verdes isso. Você pode fazer ou não, você pode deixar só lá o mato. Essa área, veja, é uma área útil. É uma área que você usaria para lote. Mas você vai usar para equipamentos urbanos ou para a área verde. A preservação você não usa para nada. É perdida. Por isso que o cara tem que fazer análise da topografia, porque às vezes tem tanta área de preservação que o resultado é muito pequeno de área útil. Agora, uma outra coisa que afasta muito
o corretor de vender lote. Porque o próprio consumidor, o comprador, ele não sabe nem o que fazer com o lote. O que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer uma casa? Olha, a casa é um negócio muito vantajoso. Posso dizer que tem casas à venda quase pelo dobro do preço que custou. Eu anunciei um lote que eu queria vender. Meu, porque tem os lotes da construtora, mas eu tinha alguns meus. E eu fiz um projeto. O terreno tem uns 700 metros quadrados. Eu botei para vender por 650 mil. E fiz um projeto, meu filho é arquiteto, de 300 metros quadrados. E fiz o anúncio. Botei a imagem da casa, que isso é importante, depois a gente vai falar sobre isso. Fiz as imagens da casa, coloquei, implantada dentro do terreno, como se a casa existisse. E coloquei lá que era um projeto de um terreno, assim, assim. E que você gastaria em torno de R$1.800.000 para ter aquela casa. Então, imagine uma casa de 300 metros quadrados, num terreno de 700 metros quadrados, dentro do condomínio Atlantis, por 1.600.000. Tem alguma para vender? Todas passam de 2,5 milhões. E vende. E vende. Então, veja, o indivíduo que ele vai fazer uma casa, ele vai ou por uma necessidade ou por um negócio. Eu recebi uma cliente lá, esses dias, e ela mora numa cobertura na Ponta Verde. E disse: André, eu estou com um problema que meu pai vai vir morar comigo e uma irmã que mora com ele. E eu não, como é que eu vou fazer para botar essa outra família, que é meu pai e minha irmã, na cobertura? Não tem jeito. Então eu fiz um projeto com ela, mostrei um terreno inclinado, inclusive, que tinha frente para 2 ruas, aonde a casa do pai e da irmã é na rua, vamos dizer, de baixo, que é uma rua asfaltada, tudo normal. E a casa dela ficou na outra rua. Então, eles têm um contato. Imagina como se fossem 2 casas. Uma está aqui e a outra está aqui. Ó. Tem escada e tem elevador. Então, os pais, o pai e a irmã moram na rua, vamos dizer, A, e eles na B, mas estão no mesmo terreno. Então, veja, para ela mora numa cobertura que deve ser uns 3 milhões no mínimo lá. E vai morar numa casa que, com essas modificações, com o elevador, não chega a 2. Veja que diferença você morar numa casa que vai ter uns 350 metros agora, por causa dessa modificação. Compra um apartamento de 350 metros na Ponta Verde para você ver quanto é. Fora isso, pois não. Mas permite? Sim. Veja, não são 2 residências, é uma. Mas, né, pode morar 2 famílias. Agora é uma só. A minha casa eu fiz assim também. Minha casa, quando eu fiz como um loft. Em cima só tem um quarto, que é o meu. Eu sempre brinco. Eu digo, eu moro no quarto e sala. Mas aí tem a escada, e quando você desce, porque a casa em terreno inclinado é o inverso. Normalmente as casas de 2 pavimentos, você sobe. Na casa de terreno inclinado, o seu pavimento você desce. E nessa descida, eu fiz uma saída lateral, que ninguém nota, porque é entrada da área de piscina, de lazer. Então, se chega alguém lá na minha casa e vai para um churrasco, uma coisa, ele desce direto ali. E os meus filhos só iam por essa descida. Eles têm uma porta e lá embaixo tinha cozinha, tem sala, tem tudo, varanda. Então muita gente quis até me comprar a casa por isso. Rapaz, eu não tinha condição, minha família não autorizou não, eu não vendi. Viu? Sim, mas deixa eu tentar explorar mais isso. Então veja, e como é que eu vou fazer? Primeiro, o lote é uma coisa barata, que valoriza muito. Ele valoriza muito mais do que um apartamento. Isso não tenho dúvida. Então, para vocês entenderem, um cidadão gaúcho me comprou no Atlantis 5 lotes. No plano, na tabela, deu entrada e ficou pagando. No 2º ano de obra, ele vendeu 3 e ficou com 2 quitados. Veja a evolução. E isso é verdade. Olha, tem posso falar outro fato bem marcante lá do Atlantis. Quando eu fiz a incorporação, na verdade eu comprei o primeiro terreno, dava uns 100, 110 lotes. E tinha um vizinho que é muito conhecido dos corretores,
Coronel Cipriano. Você... Pois não. Sim. Quitou 2 para ele. Como que ele já tinha dado também, né? Uma parte. Pois não. Há uma regra para que os construtores instituem. Olha, você só pode vender depois de X% que eu vendi. Não. Há uma regra? Não. Isso pratica isso se for incorporação. Porque se o dono do terreno, por exemplo, eu fiz uma incorporação agora, o cara ficou com 80 lotes. Se ele for vender, eu não vendo os meus. E aí não faça a obra dele. Né? Não, pode vender sim. E veja bem, como é que funciona essa valorização? Essa valorização é assim. Nós, claro que tem um mercado. Quando você vai vender, por exemplo, quando eu fui vender o Atlantis, muita gente dizia, André, o seu lote está mais caro do que o Green Park. Eu digo, sim, mas aqui é um condomínio, o cara não entendia isso não. Eu digo, rapaz, aqui é um condomínio fechado, lá é um loteamento. Mas as pessoas iam lá, eu explicava e compravam. Tanto é que a gente vendeu tudo. Então, como é que funciona essa evolução? Nós temos lá, vamos dizer, 200 lotes. A gente abre e venda. Qualquer lote pode ser vendido. Vendeu, vamos dizer, 20 lotes. A gente corrige o resto. Em média, 5%. Libera de novo. Vendeu, mais 5, mais 5. E é assim que o preço vai evoluindo. E a pessoa não nota. Imagine, se um lote inicialmente, por exemplo, vou fazer isso agora lá. Um lote lá, o condomínio lá em Paripueira é melhor do que o Atlantis. Pelas circunstâncias e tudo mais. Pois bem, o lote... Pois não. Eu estou sabendo disso. Foi feito dessa forma que você acabou de falar aí. Vendeu 20, 5%. Esse cara que fez isso é meu sócio aí em alguns negócios, é o Rubinho. Esse know-how, ele trabalhou 20 anos comigo. Isso vai ter 3 fases. Bom, aí detalhes assim eu não sei, mas eu estou explicando para vocês entenderem como evolui rápido o loteamento. Você não consegue fazer isso em prédio, sinceramente, até porque os quantitativos de prédios são pequenos, né? Um prédio tem 30 apartamentos, 40, não sei quando é pequeno. Mas um loteamento, por exemplo, esse novo que eu estou fazendo são 400 lotes. Então, o cliente vibra quando você aumenta. O cara comprou, você 5%. Outra coisa, o cliente traz clientes. Né? Então, essa evolução. Outra coisa, são coisas baratas. Quando eu fui fazer, e comecei a falar isso, o Coronel Cipriano, ele tinha uma área, que para vocês terem ideia, eu fiz uns 100 lotes lá. E dei 20 a ele. Na época eu dei 20% a ele de incorporação. Ele queria me vender a área por 1 milhão na época. Disse, Coronel, não posso comprar, porque eu já comprei o resto todo, e o dinheiro que eu tenho agora, não vou me arriscar, agora eu incorporo. Para você ter ideia, ele recebeu 20 lotes. Logo assim, no começo, ele saiu vendendo lotes. Vendia lotes por 300, 400. O último lote que ele vendeu, que ele segurou, ele vendeu por 1 milhão. À vista, nem comissão pagou. Um lote só. Se eu dissesse isso a ele lá atrás, ele dizia que você é um enrolão, quer me enganar. Mas está ele aí. Ele até hoje está feliz. E me chama. André, eu tenho um terreno ali, eu tenho um terreno cá. Mas, rapaz, eu não tenho essa dinâmica de querer fazer 10 empreendimentos. Não gosto, não. Eu gosto de trabalhar, mas não vou carregar o mundo nas costas, certo? Então, a venda do lote, ela é facilitada. Ela, normalmente, o lote é um produto mais barato, né? E que evolui bastante. E uma das coisas também que pode emendar para o corretor é a casa. Se ele já entende mais ou menos da coisa, ele vai vender uma casa e não um lote. Pode ser em 2 tempos, mas vai. Ele vai vender um lote
de 200 mil, normalmente ele bota uns 20% de entrada, divide em 3 vezes, é um negócio para o cara comprar, veja que onde chega, vende, acaba ligeiro, né? Ó, eles dizem... Como? Sim, é isso que eu estou dizendo. Ele pode, inclusive, quando ele vê que vendeu o lote, se a pessoa pretende de imediato construir, porque eu estou falando no lançamento, né? Mas quando o loteamento está pronto, ele já vai de carreirinha. Sim. Existe também construtores que fazem uma condição especial para o investidor, como se fosse uma incorporação do lote. O cara constrói. Isso, com certeza. Com certeza. Veja, quando o incorporador faz isso, ele evita de jogar no mercado o terreno. Então ele prefere abrir mão de um preço e vender 10 lotes a um investidor, de que ele vendesse 10 lotes pulverizando e tendo desconto, vendendo a prazo. Olha, tem um negócio que eu estou estudando agora. Eu nem sei se eu vou fazer, mas eu sou muito assim, não quero ser rapaz, não fale não, senão você não faz, eu digo, eu falo. Eu quero que todo mundo faça. É condomínio. Condomínio que eu digo é como a Record faz. A Record não faz prédio em condomínio, é sistema de condomínio para lotes. Aí, meu amigo, é mesmo que empurrar bebê em ladeira, porque vai para o custo. Olha, para você ter ideia, o custo de um lote, hoje, por exemplo, que você vende por 200 mil, é 1,50. Imagine quem pode competir com isso. Agora, vai ter que ter uma complexidade, porque é muita gente. Você vai ter que criar um sistema, até como isso. Ainda não estudei isso, não, mas já existe por aí. Deve ter um fundo de reserva para o cara que sai. Agora, o benefício é muito grande. Não é não? Sim, vamos voltar de novo para isso, que eu estou insistindo nesse tema aqui. É a edificação. A edificação é um negócio bom, tanto para o corretor que vende, como para o adquirente. Tem gente que, por exemplo, tem um cara que chegou lá no condomínio, fez uma casa, vendeu por um italiano, eu me admirei, ele vendeu a casa há muito tempo atrás, por 2.800.000, uma casa atrás. Ele comprou outro terreno, fez outra, e agora já está na terceira e vendendo. Ele não era construtor, não, mas ficou. É um negócio tão rentável, tão fácil de fazer, que qualquer um pode fazer. Eu posso até dizer a vocês, eu entrei no ramo de construção assim. Eu peguei um terreno ali por trás do Lua Cheia Restaurante e fiz 2 casinhas duplex. Agora vamos piorar. Sabe quem entrou nesse ramo assim? A V2. A V2, a primeira obra da V2, que vocês conhecem. Ele pegou 2 lotes no Estela Maris, de 12 por 30, dividiu em 3, fez 3 casas. V2. Sabe outro? Delman. Delman também fez umas casinhas assim pequenas no Estela Maris. Entendeu? Você vê onde os caras estão. Então, existe não, rapaz. Não existe negócio. Nós estamos no melhor ramo de negócio que existe. O negócio imobiliário, para o cara que se especializa, que investe em saber, não é dinheiro, não. Não há nada igual. Olha, eu tinha um cunhado, tenho ainda, que ele fazia engenharia no Texas. Era mestrado de engenharia. Ele dizia, André, quando eu vou para as boates, que eu quero impressionar as mulheres, eu digo que sou corretor. Só que quando eu saio, a mulher vê que é mentira, porque o meu carro é um carro comum. Para você ter ideia, o que é o corretor nos Estados Unidos. Mas sim, você ia perguntar? Não, né? Não, eu vou perguntar. Pergunte. Faz parte do nosso terreno, né? Sim. E aí a gente teve ideia de não passar essa área para ser área verde, né? Sim. Vai ter que entregar 10% de área verde, mas 10% de equipamento urbano. Sim.
Olha, isso vai depender da sua negociação com a prefeitura, porque eu não conheço nenhum dispositivo que impeça isso. Agora, por outro lado, veja, esses equipamentos, eles são úteis para o dono do lote. Imagine, você vai morar num lote que só tem lote, que não tem uma praça, que não tem um jardim, que não tem nada. É horrível, né? Casa, casa, casa. Entendeu? Então, eu penso que você pode negociar, inclusive excluir da área. Essa área você eliminar de dentro da sua área e negociar com a prefeitura. Como eu não disse a você quem dá área fora, então uma área que eu fosse dar, eu daria essa. E tirava do meu processo. Até porque ela não vai achar ruim. Ela acharia ruim de receber essa área se fosse um alagado qualquer. Mas se ela que causa. Certo. Você está fazendo um loteamento, você quer fazer. Você tem uma assessoria jurídica? Pronto. Então eu vou dar uma dica aqui. Porque existe, como todos os ramos, pessoas que são especialistas nisso. E veja, aquilo que eu disse no começo do arquiteto, o cara às vezes tem medo. Eita, eu vou lá falar com fulano. Meu amigo, ele é que resolve e vai sair muito mais barato. Porque se você ficar enrolado num negócio e depois não resolver. Porque eu sempre digo a meus amigos, olha pessoal, antes quando você for fazer um negócio, faça tudo para ouvir um sim. Porque depois que diz o não, meu amigo, para você mudar, e é o dobro do problema. Então, depois eu passo para você. O nome é um cara bastante conhecido, Antônio Carlos Costa. O escritório dele aqui naquele prédio da Centenário, não tem um prédio empresarial. Pronto. Ele é advogado até hoje da nossa construtora, a Lara. Ele é da Record. Ele é da maioria dessas empresas que faz condomínios, certo? E é um cara tranquilo, vai lá, tem uma conversa, ele não vai te cobrar nada para dizer se resolve ou não. Para fazer um loteamento, de fato, a primeira pessoa que vocês deveriam consultar é o órgão ambiental, não a prefeitura. Viu? O órgão ambiental, eles fazem uma espécie de análise prévia. Porque tem áreas, por exemplo, a área que eu estou loteando é uma APA. É dessa do Costa dos Corais. Então é muito complexo. Para vocês terem ideia, para abrir uma via lá, eles exigiram que eu botasse um biólogo, que eu botasse um veterinário e um tangedor de animais. O tangedor é assim, ele vai, os caras vão cortando, né, com a motosserra, né? Primeiro faz uma limpeza, depois vai cortando. Se tiver um ninho, ele sobe, pega o ninho, leva para qualquer. Se achar uma cobra, a função dele, e está lá o biólogo e o veterinário. Tem que ser presente, vão fazer relatório. Então, veja, é importante você fazer uma consulta ambiental para adquirir o terreno, porque você pode cair numa fria. Você pode comprar um terreno que depois você não vai conseguir fazer o seu empreendimento, né? Então, primeiro de tudo, isso é simples de fazer. Uma outra coisa é sobre, uma vez que você concebeu o projeto, você tirou o seu alvará e você vai construir. Veja, se você for vender, você é obrigado a registrar o memorial de incorporação. Isso é um negócio seríssimo do ponto de vista legal. O corretor que vender, ele vai se dar mal, viu? Se o promotor for chato. Olha, o pai do Ralph, do Roninho, que era um homem de bem, já faleceu, ele fez um loteamento. E ele não fez o memorial e vendeu, meu amigo. Negócio constrangedor. Ele foi processado e ele ficou, que ele não podia nem se ausentar. Ele, para viajar, tinha que pedir autorização. Vou explicar.
Veja, o memorial de incorporação é um memorial descritivo, ou seja, ele descreve o empreendimento nos mínimos detalhes. Esse documento é obrigatório e registrado em cartório para você vender, porque a finalidade desse memorial é proteger o comprador. O comprador comprar algo que está regular e que ele pode registrar a compra. O comprador que compra um lote ou um apartamento que naturalmente tenha o memorial de incorporação registrado em cartório, ele pode ir lá com o contrato e registrar. Sabe o que é que vai acontecer? Aquela unidade fica presa a ele. Se o construtor desmanchar, falir, a área dele está preservada. Sim. É. Sim. Aí no memorial tem as normas de construção. Sim. Aí vai o comprador e burla essa norma. Certo. A prefeitura não deixa passar. Sim. Aí Veja, a prefeitura deveria não deixar passar. Ela que aprovou. mas veja, ela não tem essa autoridade. Veja. Esse detalhe que você está falando, eu vou repetir a pergunta dele, porque para vocês saberem. Ele falou o seguinte: quando você faz um condomínio, você tem um documento que diz tudo que você pode fazer e o que não pode também. Aí ele está dizendo que tem proprietário que burla isso. Ele vai, constrói a casa e não respeita essas normas do condomínio, que normalmente são piores ou mais duras do que a da prefeitura. Por exemplo, a prefeitura pode dizer: você tem 5 metros de recuo aqui, e o condômino ser obrigado pelo condomínio a recuar 5 ou 6. Agora, isso é feito e registrado. Se o cara burlar, o condomínio tem que entrar com ação, embargar a obra, porque o condomínio tem poder. Certo? Por exemplo, não deixar entrar o material. Entendeu? Meia caninho, veja. Agora, isso tem que ir para a justiça. Se o cara é doido e faz isso. Agora, veja, uma coisa que falta conscientização do comprador é saber que ele está prejudicando a si mesmo. Porque na hora que ele faz algo errado dentro do conjunto, o vizinho pode fazer. Olha aí ele vai chiar. Na hora que o vizinho botar o muro em cima, a casa em cima do muro dele, não é? E vai desvalorizar para todo mundo. Então, acontece que eu, às vezes, eu vendo, aí o cara explica, você comprou porque aqui tinha norma negativa. Isso. E na hora de construir, quer furar a Pois é, mas aí é onde o condomínio, a figura jurídica, o condomínio é uma figura jurídica, tem CGC, tem tudo. Ela pode embargar a obra. Pediu embargo e embarga, a prefeitura embarga. Certo? Tá. Pronto. Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Sim, falando do memorial de incorporação, vocês entenderam, né? Que é o registro da sua obra para garantir ao comprador. Isso que ele perguntou é o último item aqui, é a convenção do condomínio. Não é? Normalmente o construtor ele faz a convenção inicial para que o negócio funcione. Mas os condôminos depois podem mudar. Eles podem se reunir. Por exemplo, lá no condomínio apareceu uma novidade. Tem um cara querendo criar um pitbull lá no Atlantis. E tinha lá na convenção que era cachorro de pequeno porte. Isso é uma coisa meio vaga. Aí ele está na justiça lá e o cachorro está lá. Agora é uma coisa meio... O pitbull é um cachorro extremamente perigoso, né? E lá as casas não tem muro. Se ele escapar, pegar um... Mas... Pronto, lá eu não sei se ainda está, porque eu nunca mais vi, mas o cara andava com ele na coleira. Nem a focinheira ele queria usar. Agora veja que é uma falta de bom senso da peste, né, rapaz? Os caras têm criança
O cara tem um cachorro, aquilo é uma arma, meu amigo. Um cachorro daquele, se ele se irmar, não tem homem que segure. Bom, então, ó, a último item aqui, assim, a falar, que eu me lembrei, foi a convenção, né? Então, a convenção é isso. São as normas que regerão o funcionamento do condomínio e que elas normalmente são mais rigorosas do que as normas, por exemplo, da prefeitura, certo? Por exemplo, recolhimento de lixo. Existem normas, ó, só pode botar o lixo tal hora, num botijão lá tal assim, e por aí vai. Então são normas internas e que elas que fazem o negócio funcionar e ter valor. Quando você vai num condomínio que é esculhambado, ninguém quer nem ver, né? O condomínio que é arrumado, que é certinho, é que valoriza. É o que todo mundo quer. Seja ele mais simples, até o mais sofisticado. Então, bom, eu queria saber se alguém eu deixei por ler alguma coisa que vocês têm interesse de saber. Pois não. Pois não, pode fazer. O caminho das pedras. Acho que não precisa. O caminho das pedras. Nessa área da incorporação, eu começo a estudar pelo quê? Porque assim, é uma área que Sim. Você quer essa área, você está falando de incorporação no termo exato da palavra, você quer construir ou você quer criar produto para um cliente? Pronto. Isso. E veja, para você criar, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Você vai ter que começar a entender do assunto. Isso aqui é só o pessoal queria até fazer um curso, mas eu não tenho tempo nem conteúdo para dar. Mas pode ser que o Cresce resolva fazer. Certo? Na verdade é isso. Você vai começar a entender do produto. Uma das coisas importantes que as pessoas é visitar empreendimento. Você visitar empreendimento, seja ele qual for. Se é o seu foco, é lote. Tem um loteamento ali, eu vou ver. Tem um acolá. E veja, tem uma coisa importante dentro desse. Por exemplo, quando eu fiz lá o Atlantis, quando eu ia para São Paulo, todos os condomínios tinham o que o Atlantis tem. Começando, guarita blindada. O povo não sabia nem o que era isso. Guarita blindada. Mas por que guarita blindada? Porque 80% dos problemas de segurança se resolve na guarita. O cara que está lá dentro da guarita, ele é intocável. Os caras já fizeram até teste, deram tiro de pistola, quebraram lá um vidro, mas não fura não. Então a segurança começa na guarita. Esse negócio de cerca, de muro, o cara pula, fura. Mas se chegar e render o porteiro, acabou-se tudo. Leva até as casas, se quiser. Oi. Bom dia, senhor André e o pessoal. Meu nome é Gisélia. Eu tenho uma dúvida com relação àquele condomínio Angra de Ipioca, porque eu tenho 2 terrenos lá para vender e o proprietário, né? Eu vendo, viu? Vende. E assim, ele mencionou que ele pode ser tá regularizado tudo certinho, só que eu estou tendo um pouco de dificuldade maior com relação àquela entrada com hibisco, entendeu? Que o pessoal, a primeira coisa que pergunta, porque realmente no fim de semana, feriado ali, o fluxo ele é intenso. Aí eu estou nessa dúvida, assim, qual o procedimento mais até solucionável, né? E lotes, né? Condomínio de lotes lá. É isso? Obrigada. Deixa eu só corroborar aqui. Vamos lá, gente. O André foi muito feliz na colocação quando ele falou em condomínio e em loteamento com acesso restrito. São coisas distintas, tá? No caso do seu, é um loteamento que eles já sabiam que ia ser criado, tinha um restaurante que dali tem um acesso. Então você não tem como mascarar isso. Aquele acesso, ele existe e é legal. Ó.
Desde a criação, ali é irrevogável. Você acabou de falar, ele é um loteamento com acesso restrito. Você vai ao restaurante ou vai às casas? Ok? É a autorização do restaurante. Se você estiver no restaurante, o restaurante tiver acesso à praia, vai para a praia, ué. Você não pode proibir, gente. Tá? Mas não pode, tá? Ele pode criar uma dificuldade, mas proibir não pode. Exatamente, é público, tá? Você... Não, legalmente pode. Legalmente pode. Pergunta agora quem vai perguntar. Legalmente pode, que ele é um loteamento com acesso restrito se ele foi concebido assim. Se ele não foi concebido assim, tudo que está lá dentro é público, gente. Tudo que está lá dentro é público. A rua é pública. Sim, mas não foi criado como loteamento. Não foi criado como condomínio, foi criado como loteamento. Não, pronto, pior ainda. Então é que você tem acesso mesmo, tá? Fez a associação e aí o acesso está público. Sim, então é o inverso, é legalmente aberto, prática fechada. Agora, você quer vender o lote, né? Você é corretora, né, naturalmente. E qual é a dificuldade que você está tendo? Sim. Quanto é que você está pedindo no lote? 350 em cada lote. É junto, né? Veja, realmente isso é um fator muito complicado. Esse detalhe da entrada que o Thales falou aí. Gente, vendas, eu acho que a gente tem que chamar o André de novo aqui, para que ele fale, que é muito importante, é muito importante o assunto que você está falando, e vocês vejam o seguinte, que nós estamos partindo para um momento, principalmente no nosso estado, de crescimentos de loteamentos, de condomínios. E o grande problema que existe, e que a gente nota, é que tem alguns corretores que ainda têm certas dificuldades em venda do loteamento. Loteamento, ele tem algumas características, sim, que chamam muita atenção. O André tem uma expertise muito forte nesse segmento. O André, desde a época de Dumont, André se especializou muito nessa parte de loteamentos, de condomínios. Então, ele como construtor também, como idealizador desses projetos, você veja, por exemplo, que teve o lançamento do Atlantis. E é muito fácil a gente vender um lote quando a gente está dentro de um terreno que é um tabuleiro, tudo no mesmo nível, e a gente vai lá e vende. Mas tem aquele loteamento como o Atlantis, como o Green Park, que você tem terrenos ascendentes ou descendentes, aliás, aclives ou declives. E isso a gente tem que efetivamente mostrar para o cliente que às vezes o que ele fica pensando é muito caro fazer minha casa aqui. Então, eu acredito que a gente vai ter uma próxima vinda com o André para que ele se aprofunde mais em relação a como vender o loteamento. Essa parte de incorporação é fantástica, mas, infelizmente, não é o momento dessa parte de incorporação. Incorporação, no sentido da palavra que o corretor está fazendo hoje, que é levar a área, é efetivamente um estudo de mercado, gente. Aí você vai fugir um pouco de legislação, quer seja do município, quer seja da legislação federal. Você tem que entender, como o André tem até um material interessante para uma próxima palestra, que é o zoneamento. Vocês têm que entender o zoneamento do município. Se aquela região que vocês querem fazer, ofertar para uma incorporação, se é permitido o que você está pensando. E quando a gente leva um terreno para ser apresentado para uma construtora, não pode ser mais ingênuo no sentido de chegar e dizer, olha, tem esse terreno aqui que é muito bom para você. Isso o que é que cabe? Isso é um prédio.
Isso não é resposta para a gente dar mais para uma construtora. Nós somos capazes o suficiente para que a gente entenda de mercado. Isso é estudo de mercado, gente. O que é que cabe? Antigamente ninguém falava em fazer quarto-sala no Farol. Desde que começou a Construarte e a Aljos. E viu que se vende. Então a gente tem que entender que a incorporação para que seja feita, que seja comprada a ideia por um construtor, é a capacidade de criação e de enxergar o mercado do profissional. Isso você vai ter o seu advogado, você vai ter o seu arquiteto, show de bola. Mas se você não tiver um produto específico para aquela região específica, você vai induzir o seu cliente a um erro. Tá? E isso é expertise. Essa expertise é o dia a dia de conhecimento de mercado. Existe hoje uma febre no mercado de estúdio. Até quando é bom o estúdio? Até onde vai ser bom o estúdio? Qual é a região que vai ter essa tendência ou não? Será que vale a pena eu fazer um estúdio em Guaxuma? Por quê? Porque o cliente do estúdio ele precisa de mobilidade. Então, você tem que entender essas coisas, que isso, infelizmente, não é efetivamente o André, o Thales ou isso, é o dia a dia de vocês. É a observação de vocês para o segmento de mercado. Tá certo? Mas aproveitem aí o André ao máximo, perguntem o máximo possível, porque vocês estão com uma pessoa que tem uma experiência muito forte, é um corretor de sucesso da época e que viveu isso e vive isso até hoje. Então, essa experiência não é... A gente não vai falar aqui, discutir direito, não vai discutir legislação, mas o que o André está passando para vocês aqui é justamente prática. É o dia a dia que ele sente na pele o que é ser corretor em loteamento e o que é ser um incorporador confeccionando os loteamentos. Então, isso aí é um momento muito, muito raro que vocês vão ter no dia a dia, que é ele passando a experiência que ele tem no processo. Tá? Bom, eu queria só falar, já que ele falou em lote inclinado, eu queria contar uma pequena, porque o bom da idade é que você tem uma historinha para qualquer coisa. O carro bateu, olha, tem uma história. É isso. Então, veja só, eu vendi um lote para um cidadão inglês. Esse cara comprou um lote lá no Atlantis. E aí ele, conversando comigo, ele falava português, naturalmente, porque eu falo muito mal o inglês, muito mal até o português. Ele me disse, sabe por que eu comprei no Atlantis? Eu visitei outros loteamentos. E não, por que foi? Ele disse, por causa do relevo. Se eu comprar um lote num terreno, num loteamento plano, quando as casas forem construídas, fica tudo igual. Você não tem vista, você vai ter um muro do vizinho, o muro do outro vizinho e a casa do vizinho de frente. Então, é monótono, é pobre. Entende? Então, se você for hoje no Atlântico, você vai ver, todas as casas, ela tem uma personalidade própria, por causa do relevo. Entendeu? Então, é isso. O terreno inclinado, ele dá muitas possibilidades. E o conjunto da obra também cresce. Pois não. Quantos anos você acha que é o tempo de maturação de entrega de economia? Por exemplo, como foi a maturação do Atlântico? O Green Park vai para agora 38 obras nesse momento. Está sendo a maturação do Green Park agora. Olha, eu tive uma estratégia, por isso que o Thales disse que eu tenho muita experiência. Eu tive uma estratégia diante disso. Veja que situação. Quando eu fui lançar o Atlantis, existiam no mercado o Green Park, sendo vendido por um conjunto, inclusive, de construtoras. Existia o Laguna, pela Cipesa, existia o Morada da Garça, que eram os 3 tops que tinha no mercado. E quando eu fui conhecer o terreno do Green Park, ele é assim comprido. E o do Atlântico é assim, ao contrário, é paralelo ao mar, vamos dizer assim. Eu vi que a possibilidade aqui era muito maior, de você ter lotes com vista para o mar. Certo? Então, a minha estratégia, diferente dos outros,
foi autorizar a construção sem o cara ter quitado o lote. Na Cipesa, você só fazia quando pagasse a última parcela. Eu digo, não, não, deu a primeira, eu deixava. Por quê? Veja só. Quando eu terminei de fazer a obra, já tinha assim umas 20 ou 30 casas. Então, o comprador, ele tem uma máxima, né? Só faço minha casa quando tiver 20, quando tiver 10, quando tiver 15. Ninguém vai dizer, eu sou o primeiro para fazer, nem faz. Então, a vantagem que eu ofereci para o construtor, para o futuro morador, porque eu tinha máquinas, muitas máquinas lá operando. Então, o cara precisava de cavar uma fossa, ele cava ali, cava, puf, entendeu? Então, eu ofereci benefícios, fornecedores, até energia, porque... Certo. Veja, o Green Park, que é antigo, quando eu comecei, o Green Park já devia estar com uns 10 anos. Foi. Sim. Foi. Problema de gestão. Veja, o Green Park já era antigo quando eu comecei. E lá ele tinha esse problema, vamos dizer, de gestão. Vou logo começar pelo começo do problema. O cara deu 50% de lote da incorporação. Isso é impossível. Isso aí é totalmente, tanto é que não fez. Terminou desmanchando a incorporação. Alguns empresários, como o Márcio, o Alírio, se juntaram e tomaram o negócio e fizeram. Mas a questão que você perguntou, quando você maturar, esse mesmo que você falou, esse rapaz, eu conheço ele assim, vagamente. Ele era genro do irmão do PC Farias. Não é esse Tramonte? Pronto. Pois bem, eu não sei por que ele está demorando tanto. Olha, tem muito tempo, eu não sei, não entendi até hoje. Não é? Agora, a pergunta objetiva, como maturar o negócio, é essa que eu lhe disse. É você criar um mecanismo de construção. Sim, incentivou gente a fazer, mas é isso. Sim, no Atlântico, isso. Isso. Se o Sim. Sim, com certeza. Vocês conhecem Luciano Mota? Luciano Mota é um dos caras mais atuantes com loteamento. E ele é um cara que, para você ter ideia, ele me deu assistência no Atlantis. Ele é meu amigo. E uma coisa curiosa, por isso que eu falo bem de corretor, para vocês ouvirem. Ele estava com o loteamento dele pronto, ali por trás do Macro. E eu, para entrar no Atlantis, eu entrava por trás. Não tinha nem entrada. Eu vendia lote e ele não vendia lote. Rapaz, que peste é isso? Por que tu vende lote aqui e o meu não vende lá? Eu digo, porque você é engenheiro e eu sou corretor. Me contrate. Mas aí eu dei a ele, como se diz, o caminho das pedras. Digo, rapaz, você tem que criar uma situação por exemplo, a portaria tem que estar pronta. Você bote um porteiro. Mas, André, vai ficar lá a portaria sozinha. Então, algumas coisinhas que você faz, construa uma casa, incentive todo mundo, ajude as pessoas a construir. Pronto, você vê, ele é meu amigo e irmão. Meu amigo mesmo, liga para mim. Ele só não gosta de farra. Sexta-feira passada a gente fez uma farra, eu, Mariano, Mauro Vasconcelos, Sérgio Papini. Aí
A gente ligou para ele. Disse, não posso não, que eu estou aqui no escritório. Sexta-feira, 2h da tarde, mesmo. Fazendo o quê? Com o Sérgio. Foi por isso que ele lembrou e ligou para ele. Viu? Foi. Não, existe já. Porque veja bem, deveria ter um plano diretor, né? Mas veja, por exemplo, esse que eu estou fazendo lá em Paripueira, a prefeitura fez uma lei municipal que, como eu disse, é mais rigorosa do que a federal. Então está funcionando. Tem também. Desde o Atlantis. Né? Aí foi só modificado. Teve a edícula, agora não precisa mais não. Olha, veja só, eu queria só dizer a vocês o seguinte. Eu vim assim, eu vou falando, perguntando, ou eu vou me lembrando. Então, como eu tenho muito conteúdo. Agora, vocês têm que, se for de interesse de vocês vão perguntando, eu vou botando para fora. Pois não. Veja, o lote. Tem um motivo. É porque é mais simples. É mais simples de fazer. Então, o próprio arquiteto, erroneamente, quando você pede para fazer um condomínio, diz, rapaz, por que você não faz loteamento? Rapaz, eu não faço loteamento porque o consumidor só quer condomínio fechado. E outra coisa, agrega valor. Por exemplo, em Paripueira, para fazer um loteamento, você tem 30% do valor para um loteamento. Se você fizer condomínio, vai para 40%. Inclusive com parte em dinheiro. Veja, aumenta um pouco, mas o lote dobra de preço. Certo? Claro. Se não for, tem gente que nem vai. Eu mesmo não faço. Eu, sinceramente, eu tinha vários amigos que tinham lote no Green Park e eles ficaram até meio chateados comigo, porque eles queriam que eu recebesse o lote, principalmente naquela época que estava parado o negócio, para ele comprar um Atlantis. Eu digo, rapaz, eu não posso receber, eu não sou dono só do condomínio, tenho meus sócios. Me defendi assim, mas não tinha condição de receber. Terminamos? E aí, gente? Bom, então, olha, eu agradeço a atenção de vocês. Quero dizer a vocês que eu sou corretor igual a vocês. E se alguém precisar de qualquer coisa nessa área, pode me procurar lá. Eu moro no Atlantis e tem um escritório na Amélia Rosa, mas que eu nem vou lá, que é da Lara, que é a construtora, né, que a gente constituiu para fazer o Atlantis. Mas eu tenho um novo empreendimento que eu gostaria depois de trazer para vocês, com material, com folder, certo? Que é o Lagomar. É um condomínio fechado, lá em Paripueira, naquela região que eu acho que é a melhor região, que é o Sonho Verde. E a duplicação passa por trás, ela já está sendo desapropriada, tendo alguns movimentos. Então, você imagine, do shopping, do Atlantis para lá, são 20 quilômetros. Então, se você imaginar, dentro de Maceió mesmo, indo para o lado do tabuleiro, vamos dizer assim, não existe nenhum lugar que tenha essa distância e que tenha o tipo de produto que eu vou oferecer lá. Repito, é melhor do que o Atlantis. E eu corrigi uma coisa que não ficou muito boa no Atlantis, o tamanho dos lotes. A gente ainda tem lá uns 8 lotes de 700, 800 metros quadrados. Aí fica caro. E eu não fiz porque quis, é porque a circunstância do local não tinha como fazer 2, tinha que ser um grande. A previsão de metro quadrado a previsão, nós temos 2 tipos de lote, como também tínhamos no Atlantis, com vista e sem vista. No lançamento, nós vamos vender a R$500 o metro quadrado o lote que não tem vista, mas que tem todas as coisas, inclusive o lago. Aí você imagine o que é ter um loteamento que tem um lago dentro. Não é uma lagoa, não. É quase do tamanho do loteamento. É enorme. E esse lago, ele está entre nós e a Fazenda Fiore.
Vocês conhecem o lago da Fazenda Fiore? Pronto, de um lado é da fazenda, do outro lado é nosso. Hã? É o lado da Fiore, vizinho de muro com a Fiore. Certo? Então eu vou providenciar depois o material e vou mandar para vocês. É um produto muito bom de vender. Veja, você vai ter um condomínio fechado, com vista para o mar, com vista para o lago, com todos os equipamentos. Nesse caso eu fiz clube. Eu fiz um clube assim lá, com piscina, com quadra de esportes, né? E tem um outro que a gente vai fazer um pier na beira do lago. Para o camarada que quer pescar, quer andar de caiaque, olha, o negócio só vindo. É a partir de 10 por 30. Foi isso que eu inclusive, vi que se você vê uma casa hoje, porque não estamos pensando em lotes para mansões. Se o cara quiser, compra mais de um. Agora, uma casa num lote de 10 por 30, rapaz, nos projetos modernos que existem hoje, fica um show. Inclusive, eu vou fazer para mostrar. Sim. O negócio comigo entenda. Olha, veja bem, isso é que dá vida ao empreendimento, meu amigo. Olha, se você fizer um empreendimento e não vender, ó, imagine, sabe quantas casas tem no Atlantis? Só tem, acho que uns 30 ou 40 lotes hoje. E veja, por exemplo, Morada da Garça, os outros todos para trás nesse sentido. Quando é que vai ser o lançamento desse? Olha, esse lançamento eu só posso fazer depois que eu efetivar as coisas que eu venho fazendo, né? Eu já dei entrada na prefeitura, já dei entrada, estou fazendo. Existe determinadas áreas que você tem que fazer um estudo de impacto ambiental, certo? Que tem níveis. Esse que eu vou fazer é o mais simples, chamam de RA, certo? É um estudo do que você vai, vamos dizer assim, de preservação do meio ambiente, etc. Isso está sendo feito. Porque, assim, ó, cada vez que faz uma coisa, você recebe uma licença com condicionantes. Não sai pronto? Não. Licença prévia. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Quando você faz todos esses, daquilo que você se propõe a construir, aí o IMA vai lá, fiscaliza, vê que você fez dentro do que foi proposto e licenciado, aí lhe dá outra licença para o passo seguinte. São 3 para concluir a obra. O nome a propósito é Lagomar, certo? É pena que se eu tivesse algum recurso visual eu mostrava, porque eu tenho as imagens aqui. Mas acredito que a gente vai fazer o lançamento desse empreendimento aqui. O André não conhecia praticamente a estrutura que a gente tem, que a presença de vocês é o que impulsiona nosso mercado, e acredito que a partir daí o lançamento será feito aqui, para que vocês recebam material, primeira mão, recebam tabela e recebam o treinamento da venda, que é mais importante para a gente. Oi. Meu contato. Sim, vamos lá, aproveita que já pega todo mundo, né? Que quiser, naturalmente. Ainda não. Vamos lá. O meu telefone é 9, aquele 9 que todo mundo tem, né? 9926 2106. Vou repetir. 9926 2106. Ok? Bom, vou repetir. Eu me sinto honrado quando um corretor, meu amigo, me procura. André, eu estou querendo fazer tal coisa. Tu entende? Se não entender, eu indico. E venda também. Muitas vezes um amigo me procura. Só, André, rapaz, eu queria vender tal coisa. Eu digo, procure fulano, que é o corretor. E sobre corretor, eu queria dizer eu também. O Atlantis eu vendi todinho com corretores. Não entreguei a nenhuma imobiliária. Porque eu tenho muita experiência nisso, amigo.
No dia do lançamento, está todo mundo lá bonitinho de gravata, depois de 2 meses desaparece. Então, eu prefiro no corpo a corpo. Isso que ele disse eu faço. Eu preparo um material, dou uma espécie de treinamento e solto os corretores. E quando o cara chega lá, eu atendo. O gerente, nesse processo nosso, nós somos 3. Eu tenho uma pessoa que é engenheiro de obras, que fez o Atlantis, o nome dele é Davis. Eu tenho um sócio que é muito experiente administrativamente, que fez agora o Green Park, foi ele que administrou, que é o Neto, que era da do Monte. Ele vai atuar como administrador. E eu fico na área comercial. Eu é que atendo corretor, cliente, eu que, enfim, vai ter plantão, vai ter tudo. Então, o corretor é muito bem-vindo. Mesmo que ele não... Quando ele chega lá e, André, esse produto aqui não serve para o meu cliente, eu digo, olha, eu conheço. Vá ali que tem. Ainda tem uns que perguntam, André, eu ia comprar aqui, mas estou comprando ali. É bom? Se for, eu digo, é. Se não for, eu digo, rapaz, olha, eu não compraria, mas se você gostou, tem lá seus detalhes. Ok? Então, a palavra agora eu passo para vocês. Obrigado a todos. Viu? Bom, gente. Obrigado a vocês aí pela presença de todo mundo, tá bom? E acredito que nessa próxima mês aí a gente convida o André de novo aí para falar um pouco mais sobre venda de lotes. Sucesso a todos vocês. Tenham aí uma boa semana. Um abraço.